Chegou aquele momento todo especial no programa De Coração para Coração. O momento de meditarmos na santa e gloriosa Palavra de Deus. Hoje conosco o pastor Marcos Romano, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, com a série de mensagens Por Dentro das Profecias. Peço a sua ajuda em evangelizar através do canal Marcelo Mesquita e de Pregai, para que os vídeos tenham mais destaque, para os vídeos do canal fiquem mais em destaque. Eu peço a você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, toque no sininho das notificações e convide mais pessoas a também se inscreverem no canal. Pastor Marcos Romano e a mensagem da Palavra de Deus. Olá, bom dia para você que está nos assistindo pela internet, mas você também que está nos ouvindo aí pela rádio Nova Shekinah. Que bom estarmos de volta, né? Terça-feira passada nós tivemos aí um probleminha de saúde, comemos alguma coisinha que não nos fez bem, né? Mas hoje, com graças a Deus, nós estamos de volta para estudarmos um pouquinho mais a Palavra de Deus, tá bom? Na semana passada nós concluímos, né, uma parte importante. Nós estudamos as 7 igrejas do Apocalipse. Eu deixo também para você aí a possibilidade de você entrar em contato aqui com o Marcelo, né? Manda um zap para ele, ele vai mandar para você, né, esse estudo em PDF, e se você tiver alguma dúvida, quiser se aprofundar mais, você pode também entrar em contato aqui com a rádio. Marcelo passa o teu contato, a gente vê um horário, liga, faz videochamada, porque o que nós estamos passando aqui é apenas o básico, né? Não estamos nos aprofundando por causa do tema, tá? Ou melhor, desculpa, por causa do tempo, né? Mas o tema ele pode ser aprofundado. Nós temos aí muita coisa. A Bíblia é um livro extraordinário e nós podemos aprender muito com a Palavra de Deus, tá bom? E o mais legal é que a Bíblia é o livro, né? Eu sempre digo isso, que a Bíblia é o livro que você lê tendo o autor do lado para te explicar. Então fica tudo bem mais fácil, tá bom? Hoje nós vamos fazer o estudo número 3, né? Nós já fizemos o primeiro, o segundo, falando sobre as 7 igrejas, e hoje nós temos o estudo de número 3, que fala sobre o trono de Deus e o livro selado. Nós vamos dividir também em 2 etapas. Vamos estudar hoje o trono de Deus, que aparece no capítulo 4 de Apocalipse, e nós vamos, na próxima quinta-feira, porque terça-feira que vem eu não poderei estar, eu vou estar em viagem a trabalho, mas na próxima quinta-feira a gente vai estar, enfim, concluindo o tema de hoje que se inicia, tá bom? Dividimos assim em 2 partes. Mas antes, quero fazer uma oração com você, pois vamos abrir a Palavra de Deus. Obrigado, Senhor, por este dia, obrigado por esse momento especial em que a Tua Palavra vai ser aberta. Abençoa, Deus, a todos os nossos queridos irmãos e irmãs que estão nos ouvindo e que ao abrir a Tua Palavra o Espírito Santo nos ilumine. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Então, como eu já falei, o tema de hoje é o trono de Deus e o livro selado. Deixa eu te passar uma curiosidade aqui bem interessante. A palavra trono, tá? A palavra trono, ela ocorre 62 vezes no Novo Testamento. Você pode procurar, aparece 62 vezes. É interessante que dessas 62 vezes, 47, tá? 47 aparecem no Apocalipse. E no capítulo 4, olha que mais interessante ainda. Só no capítulo 4, a palavra trono aparece 14 vezes. Você entendeu? No Novo Testamento, 62. Só no capítulo 4, 14. Quem é bom aí de cálculos matemáticos e percentuais, você vai poder ver a quantidade, né, percentual aí. São dados interessantes. Ou seja, esta palavra, né, a palavra trono, ela é uma palavra-chave aqui no capítulo 4, tá bom? Para lembrar para você que o Apocalipse, por ser um livro profético, ele é 95% não literal, tá? Sendo profecia, é uma figura de linguagem apresentada para nos mostrar algo que está por acontecer, tá bom? Então, os livros dos profetas, ele na sua grande maioria, não são literais,
Mas aqui nós vamos entender algumas coisas bem interessantes com respeito ao trono. Será que é um trono onde tem um ser que governa o universo? Tem muita gente que acha que o mundo está à mercê da sua própria sorte. Será que isso é verdade? Ou alguém que está no comando, alguém que nos ama, alguém que está preocupado com o meu e com o teu bem-estar? Então eu quero te convidar agora, tá? Abrir a sua Bíblia aí, se você puder, estiver nos ouvindo aí pela rádio ou nos assistindo na internet, o capítulo 4, né, do livro de Apocalipse. Nós vamos aqui começar com uma pergunta que é muito interessante. Qual foi a cena, né, que João viu e qual o convite que lhe foi estendido? João vê uma cena e ele é convidado. Olha que legal, João recebe um convite para fazer alguma coisa. Então, em Apocalipse capítulo 4, versículo 1, diz assim: depois destas coisas, que coisas são essas? Depois de João ter visto ali e recebido do próprio Jesus a mensagem às 7 igrejas, né, que nós já estudamos, tanto as igrejas literais, mas como também períodos da história, né, períodos proféticos que a igreja cristã passou, João agora ele diz assim: depois destas coisas olhei e eis não somente uma porta aberta no santuário, grava essa expressão, porta aberta no santuário, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Veja que interessante, João, né, nós saímos agora do capítulo 1, né, saímos do capítulo 1, passamos para o capítulo 2 e no capítulo 3, tá, no verso 20, nós saímos da porta de uma porta no capítulo 3, está no capítulo 3, no verso 20, para uma outra porta agora no capítulo 4, no verso 1. Então, o que isso quer dizer? Que porta seria esta? Olha que interessante. O santuário terrestre que o povo de Israel vivenciou, experimentou, foi uma forma paradidática de Deus ensinar o plano da salvação. Hoje, sacrifício de animais não são mais necessários, porque o Cordeiro de Deus já veio morrer. Então, nós não sacrificamos mais os cordeirinhos para mostrar que Jesus viria, porque ele já veio. Mas é interessante também que este santuário terrestre, né, era um tipo do santuário celestial. Você pode ver isso em Hebreus capítulo 8, verso 5, capítulo 9, verso 23 e 24. E João, ele contemplou uma porta aberta no céu, não aberta para o céu, ou seja, é uma porta dentro do santuário. Então João vê algo diferente, tá bom? E depois de contemplar essa porta, João ouve a mesma voz de trombeta que havia ouvido na visão do Cristo ressurreto. Isso está em Apocalipse capítulo 1, verso 10. Ele ouve a mesma voz, uma voz, olha, eu ouvi. Depois dessas coisas, olhei e não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que eu ouvi. Então ele identifica que a voz que ele ouviu no começo é a mesma voz que está falando com ele. Veja que interessante que o Apocalipse ele não se contradiz. Você está entendendo? Ele não entra em contradição. Então a mensagem continua. João ouve esta voz. E Jesus, que era esta voz falando com João, inicia aqui as revelações para João. E Jesus tem uma preocupação de fazer um convite para João entrar por essa porta. João foi convidado a entrar por essa porta, tá? É importante também entender que Jesus mostra a João o que aconteceria depois destas coisas. Certamente uma alusão aos eventos que teriam lugar na história, como os períodos das 7 igrejas dos capítulos anteriores. Veja a preocupação de Jesus em manter uma orientação, não só profética, mas histórica. Porque quando você e eu estudamos as profecias, nós temos que estar atentos à história.
Se você vai lá para o capítulo 2 de Daniel, você vai ver que o imperador, o rei, ele teve um sonho, uma visão, e ele viu ali uma estátua. E aquela estátua está dividida em metais preciosos. Alguns preciosos, outros semi-preciosos, e algo no final não tem de precioso nada. Mas ele ficou conturbado. Ele não sabia o que significava. Então Deus mostra a resposta à visão do rei. E Daniel vai lá e explica a ele que eram períodos históricos de reinos que estariam vindo depois dele. Mais tarde a gente vai estudar também esse capítulo, mas é interessante que há essa preocupação. Além disso, você vai notar que no capítulo 2, além de uma porta aberta no céu, João vê mais outra coisa. O que João vê mais? Olha aqui o que diz o verso 2. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono. Olha aí, ó. Primeira palavra, trono, primeira referência aqui no capítulo. E no trono, ó, de novo, alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto a pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto a esmeralda. Então João aqui agora, além de entrar por essa porta, lembra, ele estava em visão, ele se vê entrando por essa porta. Ele vê também, ao entrar para esse outro lugar, ele vê um trono, e alguém está sentado nesse trono. E a visão que ele tem é de pedra, é como se o brilho ali fosse tão maravilhoso, um arco-íris. Ele diz no finalzinho aqui, né? Um arco-íris semelhante no aspecto a esmeralda, algo brilhoso, bonito, né? Uma cor diferenciada. João fica impressionado com isso. João havia descrito a Jesus em termos humanos, né? De acordo com o que ele viu. Isso está em Apocalipse capítulo 1, verso 13 ao 16. Você pode olhar isso aí com calma. Já aqui no capítulo 4 é interessante notar que ele não diz quem está sentado no trono. Ele não diz. Ele diz que viu alguém, que era algo extraordinário, que ele nunca tinha visto, né? Mas ele não sabia quem era até aquele momento. Havia uma presença por causa do caráter divino dessa pessoa. Não era, ele não descreve em linguagem humana, tá? Era muito brilho ao redor desse ser. Era algo divino, algo celeste. João fica impactado, né? Praticamente se torna difícil para o profeta descrever a divindade em termos humanos. Você pode ver isso em Ezequiel capítulo 1, do verso 26 ao 28. O profeta Ezequiel também tem essa dificuldade, porque até aquele momento ele não tinha visto o rosto, não tinha visto a aparência, diferente de Jesus, que já tinha aparecido para ele, com quem ele já tinha lidado. Agora ele vê algo brilhoso, resplandecente. Há outros textos também que indicam que aquele que estava sentado no trono era Deus Pai, tá? Você pode ver isso no capítulo 4, versículo 10, versículo 11 de Apocalipse, também capítulo 6 de Apocalipse, verso 16 e 17, e o capítulo 7, o verso 9. Dá uma olhadinha aí na sua Bíblia, que você vai ver a presença de Deus o Pai. Contudo, Deus e Jesus, eles estão tão intimamente unidos, né, porque fazem parte da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, um só Deus, três pessoas, que João mesmo, né, João lá no capítulo 10 do Evangelho, verso 30, ele faz essa afirmação. João vê Jesus partilhando o mesmo trono também. Nós vamos ver isso no capítulo 5, no verso 6. Tá? Tendo dito isso, você nota que também João se preocupa em dizer que o arco-íris é semelhante à esmeralda. Esmeralda é uma pedra, né, que ela é esverdeada, tem verde assim vivo, né? Isso pode, alguns comentaristas bíblicos, né, eles dizem que essa parte da visão, quando fala de esmeraldas, tá, e do verde, está relacionado, expressa bem a misericórdia de Deus ao redor do trono. O arco-íris também, muitos comentaristas bíblicos dizem que o arco-íris é símbolo da esperança. Por quê?
Porque quando houve o dilúvio, o arco-íris foi símbolo da esperança, de que Deus não destruiria mais o mundo pelas águas. Então você nota, muito interessante esse aspecto, né, de Deus mostrar esperança, Deus mostrar misericórdia. Então no trono de Deus há esperança e misericórdia para mim e para você. Então nós não podemos deixar passar a oportunidade de nos achegarmos a Deus, de nos achegarmos por Cristo ao seu trono de graça. Agora nós vemos também aqui, no capítulo 4, no verso 4, algo interessante, que olha só, temos o trono é brilhante, é uma visão extraordinária, tá? E diz assim, ó, ao redor do trono, olha, capítulo 4 de Apocalipse, verso 4 diz, ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Olha que interessante. Além de João ver Deus sentado no seu trono, ele vê aquela imagem, aquele brilho, aquela presença divina, né? João também vê que ao redor haviam 24 tronos, e neles sentados 24 anciãos. Quando fala de anciãos, são pessoas assim mais velhas, pessoas assim experientes, né? Então, João está tendo essa visão. É impactante, por quê? Isso ocorre no capítulo 4, verso 4, no capítulo 5, verso 9, e no capítulo 27 de Mateus, anota aí, capítulo 27 de Mateus, do verso 50 ao 53, acontece algo interessante. Os 24 anciãos são mencionados 12 vezes no Apocalipse. Você entendeu? 12 vezes. Eles se vestem de branco como os sacerdotes do templo de Israel. Um símbolo esse da justiça dos santos, que é relatado em Apocalipse 19, verso 8. É interessante também o fato de usarem coroas de ouro. Isso indica, segundo Timóteo 4,8, que estes foram vitoriosos contra o pecado. Mas quem são esses 24 anciãos? Olha que interessante. A nova versão internacional da Bíblia, a Bíblia NVI, ela diz assim, ó, em Efésios 4:8, ela fala assim, olha como é que ela diz. Quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo a muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Para poder iniciar o seu ministério no santuário celestial, Jesus foi ungido com óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. Isso está em Hebreus 1, verso 9. Então, o que isso quer dizer? Preste atenção agora. Esses companheiros, né, entre aspas, certo que eles não eram anjos, tá? Eles eram homens. A grande quantidade de comentaristas cristãos afirma que estes companheiros eram os anjos. E eles colocam que é uma possibilidade muito grande, real, né? Há uma grande unanimidade nisso, de que eles são os mortos que ressuscitaram com Cristo, que foram despertos da sepultura quando Cristo também. Alguns dizem que eram líderes fiéis da igreja, né? Alguns dizem que eram líderes de um período da igreja cristã, homens fiéis, homens corretos, que estariam subindo com Cristo. Capítulo 27, verso 50 a 53. Os 24 anciãos também são um cumprimento, olha que interessante, são um cumprimento típico do serviço do santuário, onde havia 24 turnos no sacerdócio levítico. Você pode ver isso tranquilamente em 1 Crônicas, capítulo 24, do verso 3 ao verso 19, e Lucas, capítulo 1, verso 5, verso 8 e verso 9. Então, lembra que, sendo o Apocalipse um livro profético, os símbolos eles representam coisas do real presente, do passado e também do que está por vir. Então, ali Jesus, ao apresentar esta visão a João, ele está mostrando muitas coisas que nós, seres humanos, por muitas das vezes, por conceitos pessoais, por não estudar a Bíblia como um todo, nós não conseguimos entender. Os próprios símbolos do Apocalipse são símbolos que foram codificados
para que o livro do Apocalipse não fosse destruído. Mas aonde encontra assim a decodificação? Na própria Bíblia. Nós já comentamos aqui que quando o Apocalipse fala de mulher, não é mulher sexo feminino, é mulher igreja. Quando fala de dragão, de besta, não é um ser mitológico que não existe, é poder, é reino. Então nós temos que entender que a Bíblia, ela se auto-explica. Eu e você precisamos estar muito atentos a isso. Então por aqui nós ficamos, tá? Nós paramos aqui. Na próxima quinta-feira nós vamos dar continuidade. Aconselho você a ler os textos que nós mencionamos aqui, tá? Se você não conseguiu anotá-los, isso fica gravado, vai estar vinculado no canal do Marcelo, né? Marcelo Mesquita aí de Pregai. Você pode pegar os textos e ir lá conferir, ou fazer contato. Marcelo, eu queria tirar umas dúvidas aí com o pastor, queria ver um momento aí, estou à sua disposição, tá bom? Mas leia Apocalipse capítulo 1, do verso 1 até o verso 4, e entenda que Deus tem algo muito especial para mim e para você. Deus te abençoe, um forte abraço, e na próxima semana nos encontramos novamente.